Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, tudo bem? Está começando agora o Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior e tenho o prazer de apresentar esse programa, esse podcast do Open Mind Brasil. Como vocês já sabem, o Open Mind Brasil é uma startup voltada para networking de C-levels, de grandes empresas. E a gente sempre recebe aqui nos estúdios da Crosshost os Open Minders, que é assim que a gente se define, para poder ter uma conversa sobre carreira, sobre desafios, para poder ouvir a biografia de pessoas de sucesso. Nós estamos aí nessa jornada para informar e também, através do networking, gerar oportunidades para que o nosso país volte a crescer. Eu estou aqui hoje recebendo uma Open Minder, que é a Trícia Oliveira. A Trícia está aqui comigo. Trícia, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado aqui o convite do Open Mind para a gente poder bater um papo, conhecer um pouco da sua história. Eu que agradeço, Lúcio, a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho mais sobre a nossa carreira, sobre os desafios que a gente enfrenta, sobre os desafios que os empresários têm aí pela frente com esse novo normal, com ESG, e sempre que possível podem contar comigo. É sempre um prazer estar falando com vocês. Trícia, eu já sei, né, mas o nosso público aqui já deve ter percebido o seu sotaque aí de carioca. Você está em São Paulo, morando em São Paulo há quanto tempo? Eu estou morando em São Paulo há 7 anos. Eu brinco que eu vim expatriada para cá, do Rio de Janeiro. Um Open Minder uma vez me disse que eu era carioca da Clara, porque eu não nasci no Rio, eu nasci em Brasília. E ainda bem criancinha, eu me mudei para o Rio, então eu fui criada no Rio, me considero carioca de tudo, de coração, de criação, de formação. Mas eu estou há 7 anos feliz em São Paulo, eu adoro São Paulo, me adaptei tremendamente, assim, eu gosto de ir para o Rio, continuo amando minha cidade, mas daqui eu acho que eu não saio não, acho que eu fico aqui. São Paulo é um estado, uma cidade muito democrática, né? Eu sou mineiro, né? Estou aqui em São Paulo já há quase 10 anos, então assim como você, né, que veio de outro estado, eu também tenho esse lugar aqui com muito carinho, né? São Paulo realmente é um lugar de oportunidades, né? Trícia, você está no Open Mind já há quanto tempo? Quanto tempo que você é uma Open Minder? 2 anos, eu acho. 2 anos? Foi. Eu comecei aqui, acho que em 2020. Olha, que legal. Bem no início da pandemia. E como está sendo para você esse networking aí? Eu adoro conhecer as pessoas, conhecer as histórias. Eu aprendo demais com as nossas lives. É sempre um momento de troca, acompanhar as discussões nos nossos grupos de WhatsApp também, os novos grupos agora. Para mim está sendo uma experiência incrível de aprendizado, de crescimento muito grande. E esse momento aqui, né, do Open Mind Talks é muito legal, que as pessoas têm oportunidade, né, os nossos Open Minders têm a oportunidade de conhecer um pouco mais da história, um pouco mais do trabalho dos membros aí do Open Mind. Então, com certeza, quando você for ter contato novamente com os membros do Open Mind, muita gente já vai saber a sua história. Isso facilita o networking. Mas, pessoal, queria apresentar, né, formalmente, como de protocolo aqui do Open Mind Talks, apresentar a nossa convidada, falar um pouco aí da biografia dela. A Trícia Maria Sá de Oliveira, ela é advogada, ela associou-se ao escritório de advocacia Trent Rossi Watanabe em 2004 e tornou-se sócia desse, que é um dos maiores escritórios aí do Brasil, em 2015. Ela é reconhecida pelos principais rankings jurídicos. Eu falei aqui que isso aqui é um trava-língua, né? Então me ajuda a falar aí. Fala você aí, o que significa esses 6 L's aí? O LACA, tem o Latin Lawyer, tem o Legal, tem o Legal 500, Análise 500, Client's Choice Awards.
Acho que eu falei todos, não sei. Eu preferi que ela falasse para eu não cometer aqui nenhum equívoco. Mas a Trícia, ela tem atuação aí que inclui o contencioso, o trabalhista, tanto o judicial quanto o administrativo. Tem uma grande experiência também em ações coletivas e ações cíveis públicas, litígio e relacionada à saúde e segurança, contaminação, além de doença ocupacional e ações estratégicas, né? Então você vê que tem uma especialização em assuntos bem específicos, né? Formada em 95 pela Faculdade de Direito Cândido Mendes e pós-graduada em 2003 pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Parabéns aí pelo currículo. E assim, né? É interessante, eu acho que essa conversa vai ser muito interessante, porque a gente está sempre recebendo aqui as empresas, né, as indústrias, né, os varejistas, e hoje estamos recebendo uma sócia de um grande escritório de advocacia. Então, acho que é um ambiente diferente, né? Eu estou mais acostumada com o ambiente das indústrias do que as indústrias com o meu, né? Então, como a gente trabalha, é um escritório voltado para direito empresarial, e muitas vezes a gente atua como próprio jurídico de algumas empresas, que muitas empresas têm suas filiais aqui no Brasil, mas não tem um jurídico aqui, a gente atua meio que como a diretoria jurídica dessa empresa. Então, a gente acaba tendo mais familiaridade com o mundo empresarial do que o mundo empresarial com o nosso mundo aqui, né? Mas não difere muito. Trent Rossi Watanabe tem quanto tempo de mercado? 63 anos. 63 anos. Isso. E são quantos colaboradores hoje? Quase 500. Quase 500. Então, é isso que é muito, muito interessante, né? Você tem uma estrutura muito robusta, uma estrutura realmente de uma empresa. E você teve essa progressão dentro do escritório, que você entrou lá em 2003, e em 2015 você se tornou sócia. Uhum. Então, você se tornar sócia de um escritório como esse, que tem 500 funcionários, e tem filiais aí espalhados pelo Brasil todo, você se tornou sócia de uma grande empresa. Como que foi para você essa mudança de mindset de advogada, né, acostumada a lidar com processos e etc., e de repente ter aí uma visão de um PNL, uma visão de planejamento estratégico? Como é que foi isso para você? Foi um choque. Porque, assim, a gente na faculdade de Direito, né, a gente aprende, mal ou bem, contabilidade. E é isso. E direito administrativo. Mas, que na minha época existia direito administrativo, né? Hoje, quando você vai no dia a dia e você deixa de ser a executora do direito, né, a operadora efetiva do direito, que fica só executando aquelas determinadas tarefas que você foi treinada a sua vida inteira para fazer, e se dá conta que você precisa ser lucrativa, precisa, no momento em que você vai fazer uma proposta de honorários, você tem que entender o resultado financeiro daquilo no final do dia, ou seja, do trabalho, da remuneração de todas aquelas pessoas que trabalham com você, de embutir dentro de uma questão financeira coisas que para você aconteciam magicamente. Então, você sai, num dia você está ali executando, sem entender como aquela mágica acontece, e no outro dia você tem que fazer a mágica acontecer. Então, foi um aprendizado, assim, foi um ano muito difícil, meu primeiro ano, que é você entender como você trabalha produtividade, como trabalha lucratividade, estratégia de negócios, o que você tem de novo para oferecer, como você vai abordar isso com os clientes, inclusive tendo as limitações comerciais que um escritório de advocacia tem, de não poder fazer propaganda, não poder se vender, né? Como você aborda isso, como você consegue novos clientes, como você oferece novos produtos, porque, claro, o direito ele tem produto, né? Nós temos teses que a gente pode oferecer aos nossos clientes, principalmente na área tributária, tem muitas teses
que a gente acaba criando e acaba funcionando, enfim. Você, no final do dia, não tem essa facilidade que as empresas têm em venda. A gente não tem equipe de venda, não pode ter equipe de venda. E essa é uma curiosidade, né? Se a questão do marketing e do comercial não existe em escritórios de advocacia, como que acontece essa transação de você adquirir um novo cliente? Como que funciona? É mais no você fazendo e você sendo referenciado, né? Porque hoje eu trabalho para você, fiz um bom trabalho, um colega seu pergunta, Lúcia, eu estou com um problema X, você vai falar, olha, aquele escritório faz. Ou a gente levando para os nossos clientes, muitas vezes a gente acaba fazendo vários seminários que são gratuitos, algumas pessoas que não são nossos clientes acabam atendendo, gostam do que a gente fala e aí acaba vindo. Mas é um trabalho de formiguinha bem difícil. E aí a importância dos rankings também. É visibilidade através, talvez, da questão de conteúdo, do networking também, né? Principalmente, Mas a venda efetiva não existe. Diferente de outros países, né, como os Estados Unidos, que você vai em Orlando, por exemplo, a cada 50 metros você vê um outdoor com a cara estampada de um advogado, né? Você liga o rádio, tá o advogado lá falando, você liga a televisão, tá também aparecendo, mas isso é curioso. Mas a gente começou aqui a nossa conversa, Trícia, falando das suas... do ranking jurídico, né? Uhum. Que é LACA, Leaders, League, Legal, dentre outros. Uhum. Nós que somos, né? Eu me incluo, porque claro que eu sou leigo jurídico. Explica para o nosso público aí o que significam esses rankings, né? O que significa isso? Esses rankings, eles são um reconhecimento e acabam sendo uma vitrine para a gente, né? Já que a gente não pode fazer a propaganda, os nossos clientes acabam fazendo a propaganda pela gente. Então, eles são grandes publicações que analisam escritórios de advocacia, que analisam as especialidades de cada escritório, que analisam a atuação desses advogados, e eles buscam, junto aos clientes, a recomendação desses escritórios. Então, eles vão... vem no Open Mind e falam, Lúcio, você trabalha com Trent Ross Watanabe? Ah, trabalho. Você gosta do trabalho deles? Gosto. Você recomendaria ele em que área? Quais os advogados você acha que são os melhores advogados nessa área? E aí os escritórios mais mencionados, os advogados mais mencionados, acabam entrando nesse ranking, pelas empresas que eles procuram. Eles procuram grandes empresas. Na verdade, ao inverso, né? Porque aí é uma relação de prestação de serviço. Mas é o Great Place to Work, né? Exato. E a importância deles é que são grandes empresas no mundo inteiro, então, às vezes, a gente acaba tendo um reconhecimento não só relacionado à América Latina, mas um reconhecimento mais global. E você é uma empresa que está, sei lá, na Alemanha, você busca, nossa, deixa eu olhar no Brasil, eu estou com um problema trabalhista no Brasil, qual o escritório aqui que está referenciado, que eu posso ter um contato, que eu posso olhar para esse meu problema específico? E ele busca esses rankings e acaba indo no escritório. E vocês, na Trent Ross Watanabe, vocês trabalham só com large accounts? Ou vocês também trabalham com middle e small? Não, a gente trabalha com todos os grupos, a gente só não trabalha com pessoa física. Uhum. A única área que a gente se dedica à pessoa física é a área de planejamento sucessório, né, que é o Wealth Management. Mas as demais a gente trabalha com vários grupos de empresas. É que como o nosso escritório acaba, o trabalhista, por exemplo, acaba se dedicando mais a questões mais estratégicas, o nosso público trabalhista acaba sendo médio, grande porte. Mas as outras áreas, uma empresa menor que quer fazer um IPO, quer buscar
uma venda, né, uma compra, quero vender minha empresa. Então vamos buscar um comprador, vamos ver um comprador, e aí a gente acaba vocês fazendo... também têm essa visão voltada para o negócio, né? O direito Sim. voltado para o negócio, de facilitar essas transações, assim. Sim, a gente trabalha muito, a gente tem um grupo transacional que acaba não intermediando diretamente, né? Porque a gente não faz a intermediação, mas você quer vir para cá, eu tenho potenciais compradores, eu preciso de uma auditoria, eu quero fazer meu IPO, como eu faço? E a gente vai dando o caminho das pedras, né? Vai orientando e fazendo todo o negócio acontecer. Ô, Trícia, nós estamos aí vivendo um momento pós-pandemia, né? Mas nos últimos 2 anos, muita coisa mudou nas relações trabalhistas, né? Inclusive o próprio ambiente de trabalho. O chamado home office se tornou algo quase que obrigatório, exceto para aquelas linhas de produção que não tem como, né? A pessoa ser um operador de produção trabalhando home office. Mas na sua visão aí, Trícia, quais foram os grandes impactos nessas relações de trabalho em função aí do home office? Foi uma mudança assim, drástica e abrupta, né? Que a gente teve. Eu acho que a gente antecipou uma coisa que a gente esperava que acontecesse daqui a 10 anos. A legislação, por óbvio, não acompanhou e ainda não acompanha. A gente não tem muito... A gente teve, graças a Deus, ainda em 2017, a reforma trabalhista, que trouxe o conceito de teletrabalho para a gente, mas que durante a pandemia as medidas provisórias acabaram mudando um pouco o conceito e facilitando e elastecendo um pouco, né, esse conceito. Mas eu acho que é uma tendência do mundo. Eu acho que esses 2 anos ensinaram para a gente que é possível as pessoas terem qualidade de vida e as pessoas trabalharem de qualquer lugar. Facilitou, inclusive, contratações. Pessoas que jamais imaginariam estar trabalhando em determinada empresa, hoje elas podem trabalhar com facilidade porque você tem o teletrabalho. Mas a gente ainda tem um gap jurídico muito grande para atravessar. Né? A gente tem as questões ainda em discussão relacionadas à hora extra, controla ou não controla a jornada. Você tem questões mais práticas, por exemplo, como CIPA, dimensionamento de CIPA. Como que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, né? Que a gente tem, que inclusive garante estabilidade aos membros eleitos da CIPA. Como que eu vou dimensionar hoje a minha CIPA? Eu não tenho mais empregados trabalhando no espaço físico. Eu, inclusive, reduzi meu espaço físico. Mas eu tenho, 150 empregados. 150 empregados, meu grau de risco é X, eu preciso ter um número de representantes da CIPA. Só que eu não tenho mais ambiente de trabalho para ser fiscalizado. Eu não tinha parado para pensar nisso, que realmente faz muito sentido, né? Você tem uma CIPA dimensionada pela quantidade de pessoas fisicamente naquele local. Hoje você tem, né, a própria Trent Rossi Watanabe tem 500 colaboradores, eu tenho quase que convicção de que não estão no mesmo ambiente essas 500 pessoas. Não, né? A gente tem pessoas totalmente em teletrabalho e a gente tem pessoas no híbrido, né, que vão 2 vezes por semana ao escritório. Então, hoje em dia, a gente não tem mais o mesmo volume, o mesmo espaço físico. Como que eu vou fiscalizar a sua casa? Né? O trabalhador, empresa, eu tenho que fiscalizar de alguma forma, mas o outro, teu colega de trabalho, o conceito fica meio esquisito, né? Quando você para pensar. Então, isso tudo a legislação ainda não pensou. É claro, existem meios para a gente tentar buscar não ser autuado ou buscar meios para a gente contornar isso e atender de alguma forma, antecipar de alguma forma a legislação, ou pelo menos o pronunciamento do judiciário, tem.
né? Aí depende de cada empresa, mas é alguma coisa sem pensar que a legislação não pensou ainda. A gente foca na hora extra, né? Como se a hora extra fosse o único problema da vida de quem está em teletrabalho. Não, né? Você agora até abriu a minha mente, né? Para esse ponto que eu não tinha parado para perceber essa questão da CIPA, né? Então você pensa bem, uma questão que envolve CIPA, ergonomia, né? A cadeira que você senta, né? A luz e etc. Então, quando o ambiente físico é da empresa, ela tem responsabilidade de garantir isso para você. Quando as pessoas estão home office, ela também tem essa responsabilidade de garantir ergonomia para a pessoa que está trabalhando em casa? Tem, mas aí eu tenho alguns limites, né? Porque eu não tenho como ficar fiscalizando a tua casa o tempo todo. O que a empresa ela precisa fazer é orientar, é treinar, é apresentar uma cartilha, é mostrar qual é a cadeira ideal para o empregado utilizar. Algumas empresas até fornecem a mesa e a cadeira já. Mas ela é obrigada? Ela é obrigada a informar e a treinar. Orientar. Ela não é obrigada a fornecer. Algumas empresas fazem porque preferem fazer dessa forma e colocam à disposição do trabalhador esses equipamentos. Mas eu, como colaborador, vamos supor, a minha empresa XPTO me colocou da noite para o dia home office, mas a minha casa não tem condição nenhuma de ter home office. Eu, com receio de perder o meu emprego, não falei isso com a empresa. Mas eu preciso trabalhar, por exemplo, com um computador sentado na cama, né, numa posição... Isso acontece muito. Né? Isso pode ser, lá na frente, reivindicado? Pode, se ele tiver um problema ergonômico, ele pode dizer que ele não tinha as condições necessárias, que a empresa colocou ele em home office e que acabou desenvolvendo uma ler ou qualquer outro problema. Mas aí a empresa ela precisa ter mecanismos para dizer, olha, eu não posso estar dentro da casa dele com uma lupinha olhando o que ele está fazendo. Né? Eu orientei, eu avisei para ele, eu perguntei para ele. Ele escreveu um documento dizendo que ele tinha condições de trabalhar em home office, que ele tinha os equipamentos necessários, que ele tinha as mesas necessárias, as cadeiras, a iluminação e tudo. E ele não me voltou com essa informação. Então entra aí exatamente o papel do início da pergunta de um escritório de advocacia que não é simplesmente a empresa, eu vou colocar a pessoa home office e amanhã você não precisa vir no escritório. A empresa também precisa se resguardar, não só fazendo toda a orientação e etc., mas também ter instrumentos que garantam que aquilo ali foi acordado entre as partes. Você vai trabalhar em casa, mas você está me afirmando aqui que você, e eu tenho isso documentado, que você tem condição de trabalhar em casa. Né? Inclusive, essa previsão já existia na legislação desde a reforma trabalhista, né, quando veio a figura do teletrabalho. Então, você precisa apresentar um documento para o empregado, onde você oriente. A gente geralmente recomenda que faça uma cartilha bem ilustrativa, uma coisa bem lúdica, para o empregado entender exatamente a posição da luz, a posição da cadeira, a posição das mãos. É claro que na casa da gente, a gente acaba, muitas vezes, mudando. A gente não segue 100%, mas é importante que a empresa esteja sempre presente, orientando, de tempos em tempos, reitere aquela orientação, reitere o documento que o empregado assinou, né, a declaração, que ele entendeu, que ele tem o equipamento, que ele... Mas eu particularmente, eu acho que vão haver muitas consequências desse home office abrupto que não foi programado, consequências, por exemplo, ergonômicas nas pessoas, fora outros tantos problemas. Mas eu tô com uma perguntinha aqui na ponta da língua e eu tô curioso para saber também, com essa questão do home office, o teletrabalho, as pessoas não tendo, não é nem home office mais, né? Anywhere office. O escritório a empresa pode contratar um colaborador na Índia,
né? E vice-versa. Né? Então, o que está acontecendo com esse aumento do teletrabalho e da cultura do teletrabalho é que muitos trabalhadores brasileiros estão sendo contratados por empresas estrangeiras que sequer têm sede no Brasil, né? Não tem um CNPJ no Brasil, não tem nada no Brasil, mas contratam um brasileiro que vai trabalhar home office de casa, do Brasil. Como é que fica isso? Quem que resguarda os direitos trabalhistas dessas pessoas que foram contratados por um CNPJ? Não sei nem se esse é o nome, porque CNPJ é um documento, registro, é um registro brasileiro, né? Como é que fica isso? Assim, a nossa legislação trabalhista, ela prevê que a lei a ser aplicada ao trabalhador é do local de prestação de serviços, né? A gente tem, inclusive, a lei que é a lei dos expatriados, que começou lá com a lei dos engenheiros, na época que todo mundo foi para Dubai, nos anos 60, 60, 70, e foi modificada em 2009 para ampliar esse direito aos expatriados, ou seja, aqueles brasileiros que saíam daqui do Brasil e iam temporariamente trabalhar fora. Mas essa lei também não trata dessa figura. Então, hoje, a gente precisa trabalhar com analogia, né, e com princípios de direito. Hoje em dia, a gente acaba, quando a gente dá algum tipo de orientação aos nossos clientes, a gente acaba dando essa orientação com base nos princípios de direito, com a legislação existente, tentando fazer algum tipo de analogia e sempre pensando que a nossa legislação é protetiva, né? Ela veio para proteger o direito do trabalhador. Então, a gente tem que sempre pensar de uma forma mais benéfica para o trabalhador. Isso num primeiro momento. É claro que a gente precisa adequar as necessidades e as características de cada empresa. Mas, a princípio, então, a gente diria, olha, aplica no Brasil aqui os direitos, garanta os direitos brasileiros para esse trabalhador. FGTS, o sujeito não vai ter como, porque eu sou uma empresa estrangeira, nem CNPJ tenho, nem filial eu tenho, eu não vou ter como recolher. Não recolhe. Não recolhe. Eu não vou ter como recolher INSS, eu não tenho nem, por exemplo, não tenho nenhum tipo de acordo com os Estados Unidos para compensar o INSS. Então vamos começar por aí. Uma pessoa que é contratada por uma empresa estrangeira que não tem registro no Brasil, 100% de certeza que essa pessoa também não vai ser contratada como CLT registrada. Não. Porque o CLT também tem que ser com uma empresa com sede no Brasil, né? Muitas empresas estrangeiras, elas acabam contratando empresas aqui no Brasil, que são essas empresas de fornecimento de mão de obra, tipo uma Manpower da vida, né? Que essa empresa, sim, contrata esse trabalhador, garante a esse trabalhador todos os direitos brasileiros, para esse trabalhador prestar serviço para a empresa estrangeira. Porque aí você tem assegurado a esse trabalhador assegurados todos os direitos trabalhistas brasileiros, porque a empregadora dele vai ser uma empresa brasileira que vai ter um contrato com a empresa americana vai pagar um FII para ela e ela vai contratar aquele trabalhador, ele vai prestar os serviços contratados, vinculados a essa empresa para ter todos os direitos garantidos. Quando você está falando de níveis operacionais, você tem algumas situações que forçam essa empresa estrangeira a recorrer a uma situação como essa. Eu não consigo ter um operador de máquina trabalhando remotamente de casa. Ele vai ter que estar lá e aquilo ali vai sofrer fiscalizações e etc. Então, é impossível eu operar sem ter um CNPJ naquele país, porque eu não vou conseguir contratar a linha de operação. Mas quando você entra em níveis táticos e estratégicos, essas pessoas têm essa oportunidade de trabalhar remotamente. Então, isso vem acontecendo muito de empresas estrangeiras contratarem brasileiros, né? Mas o que mostra também uma competição, né, entre a empresa brasileira e a estrangeira por uma mão de obra qualificada, que é uma competição desleal, porque o outro não recolhe imposto, não tem nenhum tipo de obrigação,
concorrendo com uma empresa brasileira que é cheio de regras, cheio de fiscalização trabalhista, riscos trabalhistas, né? Como é que você vê isso? Essa balança pesando, o fiel da balança pesando muito contra as empresas brasileiras. Eu acho que isso, num determinado momento, vai ter que ser regulamentado, porque hoje em dia, além de tudo, para uma empresa estrangeira, depender do país de origem dessa empresa, ela vai pagar para o trabalhador brasileiro muito mais do que eu, uma empresa brasileira, tenho condições de pagar, não só em relação à conversão da moeda, mas porque também ela não tem todos os encargos que eu vou ter como empresa brasileira. Então, eu acabo contratando um trabalhador que, para mim, sairia mais caro na hora de oferecer algum salário para ele, mas para a empresa estrangeira ele está super barato, né? Existe alguma coisa que impeça essa pessoa de trabalhar ou dessa empresa contratar um brasileiro nessas condições? Ou seja, você é a empresa estrangeira, eu sou o empregado, né? Você me procurou, eu aceitei esse contrato, vou trabalhar para você, mas não tem registro nenhum brasileiro nisso daí. Uma terceira pessoa poderia, de alguma maneira, denunciar essa relação? Não, porque aí eu vou esbarrar num princípio constitucional que é o livre acesso ao emprego. Então, eu não posso obrigar aquele trabalhador a trabalhar para só empresas brasileiras, né? Eu não posso obrigar um conteúdo nacional, trazendo uma expressão mais mercadológica, né, para a conversa. Eu não tenho como. Porque eu tenho um princípio constitucional que o trabalhador ele pode trabalhar para quem ele quiser. Né? Eu não posso limitar o acesso dele. Mas eu acho que vai precisar de alguma regulamentação, inclusive em termos de impostos, para que a gente tenha uma igualdade maior de oportunidades para as empresas contratarem. Né? Porque senão amanhã eu vou ter aqui um número, principalmente cargos mais técnicos, altos, né? Isso acontece muito em TI, por exemplo. Hoje a gente tem muita empresa estrangeira contratando aqui no Brasil, vários profissionais de TI, que eles aqui no mercado, inclusive, muitas vezes querem ser pessoa jurídica, querem ser contratados como pessoa jurídica, a empresa já não contrata mais pelo risco trabalhista, e ele consegue isso na empresa estrangeira. Eu recebi aqui nos estúdios da CrossOcean alguns open-minders ligados à área de tecnologia que também falaram esse mesmo problema. Mas voltando ao tema aí do home office, né? Uma pessoa para trabalhar home office, ela depende de uma série de estruturas, né? Principalmente a internet. Uhum. Né? Internet, computador... ele tem gastos de energia, né? Essa é uma discussão, na sua visão, Trícia, válida, né? Sobre qual é o papel da empresa. Aí eu estou falando já de obrigação e não de papel social, né? Uhum. Em relação a esses recursos? A legislação ela coloca que a empresa precisa prover o trabalhador dos equipamentos necessários para ele prestar o trabalho por meio remoto, né? Mas aí, quando a gente pensa em equipamentos, a gente pensa em equipamento. Computador, celular. A gente não pensa necessariamente em internet, em luz. Todos os gastos que o trabalhador vai incorrer por estar dentro da casa dele. Essa parte ela é de livre negociação. Então, eu posso negociar diretamente com o trabalhador um reembolso de despesas até um limite X, posso negociar um pagamento de um valor específico direcionado a cobrir esses gastos. Uma ajuda de custo? Uma ajuda de custo. A gente já viu decisões onde o tribunal entendeu que haveria um incremento das despesas desse trabalhador com luz, com home office. A discussão muito grande também com relação à internet, porque se eu preciso de uma internet rápida, a empresa deveria pagar pela internet mais rápida, mas aí você paga uma internet mais rápida, mas não vai ser só você que vai utilizar, sua família inteira vai utilizar, e aí vai abrindo o leque. Então, muitas vezes, o ideal é acabar negociando uma ajuda de custo específica
para esse trabalhador, para ele direcionar justamente a esses gastos que ele teve em incremento ao trabalho em casa. Porque também o trabalho em casa acaba ajudando em vários outros aspectos, né? Você não tem mais o deslocamento, o tempo de deslocamento, tem uma oportunidade de compartilhar da vida em família. Então, tem que ter uma balança. E quando a pessoa está home office, a empresa é obrigada a dar transporte ou alimentação? Alimentação sim, transporte não. Então, se a empresa antes dava, ela pode cortar? Ela pode, porque a pessoa não está tendo deslocamento, né, para casa, trabalho. Então, é só fazer a declaração. No momento da declaração, a pessoa vai trabalhar, não vai precisar ir, e ela não cobre. Porque quando fala transporte, a gente pensa no público geral, né? E a grande maioria é realmente o vale transporte, né? Mas existem pessoas que recebem um auxílio combustível. Sim. Né? Então, esse também é possível cortar ou ele já entra mais numa linha de benefício? Ele entra numa linha de benefícios e aí a gente precisa revalidar a política da empresa, ver se também esse benefício não está sendo concedido por meio de acordo ou convenção coletiva, porque aí a sua negociação não vai ser mais direta com o trabalhador. Pode passar pela convenção coletiva, porque a gente já viu alguns acordos coletivos prevendo ainda o pagamento de uma verba de auxílio combustível, mesmo para quem está em casa, porque muitas vezes essa pessoa precisa se deslocar para venda, para clientes. Então, tem uma linha que a gente precisa avaliar para ver se a empresa pode, de fato, cortar. Mas, em tese, sendo o vale transporte ou a substituição do vale transporte por um vale combustível, se a pessoa não está indo para o escritório, se é para o deslocamento casa, trabalho, casa, a empresa pode. Mas é importante ficar atento se não atrelou esse valor de combustível a benefício. A benefício, né? E você sabe que está uma guerra agora em relação ao combustível, né? Sim. Porque se, por um lado, o combustível nos últimos, sei lá, 12 meses ou um pouco mais, dobrou. Saiu de R$4 para R$8. E aí, teoricamente, se você recebe auxílio combustível, teria que dobrar o seu auxílio. Por outro lado, as pessoas estão home office, né? Sim. As reuniões presenciais diminuíram drasticamente. Uhum. E o que eu tenho visto muito isso, colegas, né, open-minders mesmo, dizendo, e aí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão diminuindo, tá cortando ou aumentou o combustível? A gente já teve bastante consulta nesse sentido. E aí, assim, depende de como você concedeu o benefício, né? Principalmente quando a gente passa de um nível onde o combustível, ele entra, o carro e combustível, ele entra como benefício. A retirada desse benefício ou a redução desse benefício acaba podendo refletir um problema trabalhista ali na frente, né? Então, o que a gente acaba recomendando é que revisite a política, a forma como isso foi endereçado, como isso está na offer letter do empregado, como isso é tratado dentro da empresa, se é para todos os níveis, se é para um nível específico, quais são esses empregados que estão envolvidos. A gente está falando de hipersuficiente, né? Porque a gente sabe que o empregado hipersuficiente, que é aquele empregado que tem nível superior e que recebe 2 vezes mais o teto da contribuição previdenciária, que hoje vai estar em 12 mil e tanto, quase 13 mil, a gente pode negociar certos benefícios diretamente com ele, né? Tudo que eu posso negociar coletivamente, eu posso negociar individualmente com esse trabalhador. Então, eu posso negociar com esse trabalhador, sim, a supressão do benefício ou a redução do benefício, porque aí eu estou falando de um empregado diferenciado. Então, é uma avaliação que a gente acaba fazendo meio caso a caso, mas o importante é a gente sempre pensar na natureza da concessão daquele valor, né? Eu estou concedendo por quê? Eu estou concedendo para um deslocamento do trabalho ou eu estou concedendo pela posição, porque é política da empresa? Qual é a natureza? De onde ele sai?
Tá aí, Trícia, já tá convidada para a gente fazer uma live sobre isso. Ai, sobre, ótimo, vou adorar. novos benefícios. Porque as coisas também mudaram, né? Novos benefícios, obrigações das empresas, risco para as empresas, né? E quais são os direitos do colaborador. Eu queria te convidar para a gente falar sobre isso. Tá aceito já o convite. Mas vamos falar de um outro tema agora que para mim deu meio que um nó aqui na minha cabeça, né? Porque analisando aí o seu currículo, né? Que é um currículo muito brilhante, né? Eu vi que tem muita coisa de ESG e equidade. Você é vista hoje como uma especialista nesse tema. Como que isso aconteceu? Quais os caminhos na advocacia que te levaram para essa jornada aí, ESG, equidade? Como é que isso aconteceu, Trícia? Na verdade, a diversidade e inclusão ela veio um pouquinho antes do ESG, né? O meu escritório, ele teve um papel fundamental nessa caminhada, como um dos primeiros escritórios que se movimentou para criar comitê de diversidade e inclusão. Então, lá em 2015, mais ou menos, a gente começou a trabalhar a diversidade em comitês. Primeiro era um comitê único, mas a gente começou a perceber que as pessoas não se sentiam muito à vontade de estar num comitê único, e aí a gente foi criando células para que as pessoas que se identificassem mais com determinado recorte de diversidade pudessem contribuir mais. E aí a gente criou esse comitê e criou subdivisões desse comitê. Então, direcionado para recorte de liberdade religiosa, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, gênero e etnias. E essas células, elas são coordenadas por sócios do escritório. A célula sob minha responsabilidade da minha colega Juliana é a gênero. Então, equidade de gênero, a gente ficou responsável por todas as ações relacionadas e por programas de mentoria. Então, acabou que eu sempre fui muito voltada, sempre busquei muito essas questões das mulheres, por que a gente está sempre um passo atrás, por que a gente está sempre batendo num determinado limite, o que acontece que a gente não consegue passar essa barreira? Quem colocou essa barreira? Onde está essa barreira? É uma barreira invisível, né? Ela é formada de tanta coisa que você não consegue ver, né? Para você brigar. E isso foi me levando, me direcionando para essas ações. O escritório já era muito engajado em questões, inclusive, direcionadas ao direito da mulher. Acabou que era natural, até porque a gente acabava vendo no nosso dia a dia, no direito do trabalho, muitas questões relacionadas a assédio contra as mulheres, a desigualdade, né, na contratação, no pagamento, na promoção, discriminação efetiva. E aquilo tudo foi crescendo dentro de mim, porque eu via o resultado daquilo na prática. Né? Eu falava, gente, as empresas fazem isso, mas elas estão pagando aqui um preço tão alto na Justiça do Trabalho. Se elas não fazem de coração, façam então pelo seu bolso, sabe? Se não é pelo amor, é na dor. É na dor. E você então começou a se engajar dentro do escritório porque você começou a ver as dores das empresas, é isso? Não, eu comecei a ver as dores das pessoas, no final das contas, e eu falei, por que as empresas não fazem? Elas têm tanto para fazer, não vai doer. E vai fazer um bem para elas, porque no final das contas, e isso tem várias pesquisas, você ter diversidade, você ter mulher na sua empresa em cargos elevados, em C-level, a diversidade que a mulher acaba trazendo, o pensamento diferenciado da mulher, acaba trazendo, inclusive, menos riscos para a empresa, aumenta a produtividade da empresa, aumenta a lucratividade da empresa. É resultado matemático, assim. A gente tem várias pesquisas que demonstram estatísticas que a participação da mulher
em conselhos, em diretoria, aumenta a qualidade de vida, a produtividade e a lucratividade. E aí você para e pensa, por que então as empresas não veem isso? Né? O que a gente pode fazer? Porque a gente vai estar atendendo aos dois lados. A gente vai estar incrementando a produtividade da empresa e a gente vai estar aumentando a participação da mulher no mercado de trabalho. E aí isso acabou gerando toda essa movimentação para a gente não olhar mais só para dentro do escritório, porque no escritório aconteceu um pouco ao contrário do que acontece nas empresas que a gente vê, nos nossos clientes, nos outros escritórios. Meu escritório tem 52%, 51% a 52% da liderança feminina. A liderança do meu escritório é composta por 52% de mulheres. E sempre foi assim. E no mercado, a liderança feminina representa talvez menos de 20%. Muito menos. Menos de 20%, 15%, 13%, alguma coisa assim. Mas o escritório, né, o Trend Rossi Watanabe, ele já é visto como uma referência, né, nessa questão de equidade, né, principalmente, inclusive recebendo premiações internacionais. Vocês que já estão nessa jornada há algum tempo, aí, qual que é o caminho das pedras aí para as empresas atingirem esse patamar? É interessante essa sua pergunta, porque o escritório, o mundo jurídico em si, ele é um mundo muito masculino ainda, né? Ele é dominado por homens. Você fala, mas tem muita juíza mulher. Ok, quantas mulheres a gente tem no STF? 2. Né? Então, assim, a gente tem muita mulher nos níveis mais, eu vou falar mais baixos, não é, mas sem nenhum preconceito ou qualquer coisa assim, mas à medida que se vai avançando na carreira, você vai vendo um número menor de mulheres, né? E no meu escritório, isso foi diferente. Talvez porque lá atrás, há 60 anos atrás, as mulheres que estavam ali eram mulheres muito arraigadas ao feminismo, muito fortes e líderes muito atuantes, e elas foram puxando outras mulheres. De fato, elas foram criando novas líderes. Elas se dedicaram a criar novas lideranças femininas. E isso foi se repetindo ao longo do tempo. Aquelas mulheres formaram outras mulheres que entenderam que precisavam formar outras mulheres, e assim foi. Então, naturalmente, no nosso escritório, as pessoas se dedicaram a formar mulheres líderes. E isso foi se replicando. E aí, de repente, a gente parou e olhou e falou, nossa, a gente faz, mas a gente não tem nada escrito. As pessoas perguntam, mas o que vocês fazem? A gente fala, a gente faz. Então, vamos ver o que a gente faz, vamos estruturar o que a gente faz. Então, primeiro a gente fez, depois a gente criou a política. É ao contrário do que a gente vê. Primeiro se cria uma política para que as pessoas comecem a fazer, né? Ou talvez até o que acontece também cria-se uma política e nada se faz. Sim, exatamente. Vocês fizeram e depois criaram a política. A gente fazia e depois criou a política, e aí veio a ideia dos comitês dentro dessa estruturação toda. Então, o que eu diria, o segredo é formação, desde o início. É você pensar em formar, é você olhar a pessoa, o talento, e reconhecer o talento daquela pessoa, né? Independente de ser uma mulher, né? Porque uma mulher não vai ter a mesma garra, não vai ser firme. Se o juiz falar mais grosso, vai chorar. Não vai chorar, né? E se chorar, tudo bem, mas não vai tirar a competência dela, né? E acabar desconstruindo essa imagem, né, que a gente tem da mulher frágil, da mulher que não sabe liderar, da mulher que tem um coração mole, que não vai saber dar uma resposta à altura, não vai saber responder à pressão. Então, a gente foi tratando essas questões e tratando a mulher como mulher, né? Ninguém nunca virou e falou assim, olha, você tem que trabalhar feito homem. Você não vai gozar da sua licença maternidade porque os homens estão aí.
Não, você vai gozar da sua licença maternidade, você vai ficar feliz cuidando do seu bebê. Quando você voltar, suas oportunidades vão estar aqui, as pessoas vão trabalhar para que essas oportunidades sejam criadas e você vai continuar sua carreira normalmente. Então, a gente trabalhou muito no acolhimento da mulher, com as necessidades específicas das mulheres. Porque a mulher tem necessidade específica. Infelizmente, a gente ainda é responsável por cuidar da casa, por cuidar das crianças, por cuidar dos nossos pais. O cuidado familiar ficou todo na mulher ainda, né? Algumas poucas famílias têm uma divisão melhor. Mas o cuidado ficou claro, inclusive na pandemia. O volume de trabalhos acadêmicos entregues por homens na pandemia dobrou, o das mulheres caiu. Por que será? Né? Porque esse ambiente que traz esse conforto, né, caseiro, para o homem, para a mulher, na maioria das vezes, é uma dupla jornada de trabalho, né? Sim, é. Mas, Trícia, a gente vê aí essa luta, né, das mulheres por ascensão, por reconhecimento, fruto aí, vem gerando frutos nos últimos anos, né? Mas a gente sabe que nem tudo são louros, né? Você aí que atua na área jurídica, na advocacia, você vê que ainda existe, né, assédios, muitos casos de assédios ligados à mulher? A maioria dos casos de assédio são mulheres, né? Com mulher. É difícil você ver um caso, um assédio moral, um assédio sexual alegado por um homem. Geralmente, a reclamação vem das mulheres, né? A mulher é o lado mais frágil dessa relação ainda de trabalho. Os homens ainda se sentem extremamente confortáveis nesse ambiente, quando a mulher é um desafio, desde o momento que ela acorda, de pensar na roupa que ela vai trabalhar. Porque ela não pode nem estar muito séria, porque ela é muito velha. Ela não pode estar muito jovem, porque ela não tem mais idade. Ela não pode estar muito sexy, porque ela está se insinuando. Ela é julgada desde a vestimenta dela até o comportamento dela. Se ela cruza a perna, se ela não cruza a perna, se ela está com a unha feita, se ela não está com a unha feita. É um julgamento o tempo todo. Quando você fala em dress code, eu acho que 70% ali está mais direcionado à mulher, né? Eu até na discussão lá que a gente provocou, eu falei, gente, a gente tem que ter cuidado, acho que as pessoas precisam se expressar e a gente precisa respeitar. É claro que você não vai... existem regramentos sociais que você não vai ultrapassar, por exemplo, você não vai de sunga para a igreja, você não vai de short de praia para a igreja. Né? Mas a gente precisa ter cuidado na hora de direcionar o dress code para você também não criar mais uma pressão na mulher. Né? Camiseta. Por que a mulher pode ir de camiseta? O homem não pode ir de camiseta? A camiseta não pode ser decotada. O homem pode, não tem essa. Não pode usar camiseta. Não pode usar camiseta decotada. Por quê, né? Por que o decote? Por que esse tabu? Porque eu acho que tem limite, assim, não usar camisa aberta. Homem usa camisa aberta. Tem homem que usa camisa aberta até o peito. Então, não usar camisa aberta, pronto. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, que assédio sexual ocorre na maioria das vezes com mulher. Até aí, tudo bem, eu já imaginava. Mas eu não tinha parado para analisar que talvez as mulheres sofram mais assédio moral do que os homens. A que você atribui isso? Eu vou voltar para aquele ao machismo que a gente tem institucionalizado, né? O machismo estrutural. A gente tem no nosso inconsciente que o lugar da mulher é em casa. É aquele viés inconsciente, né? E muitas vezes a mulher acaba sendo mais vítima porque na cabeça daquele ambiente de trabalho, né, daquelas pessoas que estão ali, a mulher não deveria estar ali naquele lugar. Né? Ela não tem competência suficiente para estar ali. Ela deveria estar em casa cuidando do marido. Ela não deve dirigir carro. Ela não pode estar sendo engenheira. Ela não, sabe, a gente ainda tem isso. Então, a mulher acaba sendo mais vítima, primeiro porque as pessoas acham que ela não deveria estar ali. A palavra da mulher ainda é muito desacreditada, infelizmente.
Então, se eu viro e falo, ai, olha, eu estou sendo assediada moralmente pelo Lúcio, ele o tempo todo desacredita meu trabalho, ele acha que eu não sou boa o suficiente, ele não me deixa falar nas reuniões, ele sempre me interrompe. Esse tipo de coisa acaba acontecendo, aí eu vou falar para alguém, ai, você está sendo muito sensível, o Lúcio é assim mesmo, ele não está fazendo por mal. Sabe? Agora, se é um homem falando, vai falar, pô, o Lúcio está fazendo isso contigo, cara? Não acredito. Né? Ainda tem isso, a gente ainda tem dentro da gente, e eu estou me colocando no meio porque eu acho que é uma coisa meio unânime, em geral, né? Eu não vou me excluir, mas não que eu ache, mas assim, as pessoas em geral têm essa percepção de que a mulher deveria estar em casa. A gente, como mãe, tem aquela coisa de ser a mãe, nossa, você não amamentou, a própria mulher acaba criando obrigações para outra mulher que, de repente, aquela mulher não queria amamentar e tudo bem, ou ela não podia amamentar e tudo bem. Então, a gente tem sempre essa coisa da mulher florzinha, da mulher mãe, da mulher cuidadora e da mulher que tem que estar em casa. Então, quando a mulher está no ambiente de trabalho, ela é sempre mais desacreditada do que o homem. Então, ela é a vítima ideal do assédio moral, né? Porque, além de tudo, ela vai ser desacreditada ali na frente. Patrícia, vamos falar agora de ESG ou ESG. Essas letrinhas, elas vão mudar ou já mudaram a relação de trabalho? Eu acho que elas estão começando a mudar as relações de trabalho, né? Eu acho que a questão do ESG é uma resposta a uma demanda dessa nova geração de responsabilidade, né? Responsabilidade ambiental, responsabilidade social, responsabilidade no que você se compromete a fazer. Então, eu acho que daqui para frente essas relações vão acabar mudando, porque, inclusive agora as empresas estão entendendo que não adianta falar que faz e não faz, né? São os washings, greenwashing, rainbow washing, e você vai ter consequência. Então, as pessoas têm que entender que ESG veio, não é porque é uma demanda jurídica legal, regulamentada, mas é porque é o que é o certo a fazer dentro de qualquer relação, né? Uma relação de respeito ao meio ambiente, de respeito às leis, de respeito ao próximo, muitas coisas de bem-estar social, de bem-estar, de meio ambiente do trabalho, que antes ninguém ligava muito, a gente está começando a olhar, né? Como eu faço? Eu quero aumentar o percentual de negros no meu ambiente de trabalho, em cargos de liderança, em cargos de coordenação, em cargos mais altos. Como eu faço? O que eu faço? Forma. Se você não está encontrando que é a grande desculpa da maioria das vezes, forma essas pessoas, sabe? Então, a sua responsabilidade não está só na contratação, sua responsabilidade está também na formação. Então, eu acho que é um mindset que as empresas vão começar a mudar a partir de agora, no sentido de que eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu ambiente de trabalho, pela população, pelos direitos humanos, que vai além do que eu sou obrigado em razão das leis trabalhistas ou das leis ambientais ou de compliance. Pura e simplesmente, né? Mas até essa questão legal, né? Tudo começa com boas práticas, é considerado uma boa prática aquilo ali, mas de repente aquilo se torna tão comum que aquilo começa a se tornar jurisprudência, aquilo já amanhã se torna uma lei e se torna obrigatório, né? Então, eu acho que essa transformação nessas letrinhas, né, ESG, algumas coisas já até se tornaram leis, né? Já se tornaram obrigação, questão de meio ambiente, questão social, questão de governança, né? Na governança a gente teve aí essa questão da Lava Jato, que modificou muito as regras nas organizações, mas eu acho que é uma transformação, né, que começa com as práticas para depois se tornar obrigatório. Né? A transformação do ESG, que eu acho as empresas que estão dispostas a investir em ESG,
É legal porque é um espelho, né? É um espelho que é colocado na sua frente. O que é a minha empresa? Qual o propósito da minha empresa? O que dentro desse propósito da minha empresa eu posso fazer para contribuir com essas letrinhas? Porque não adianta fazer uma coisa que está fora do meu propósito, porque vai ficar esquisito e eu não vou conseguir fazer. E aí vai me gerar um washing da vida, né? Então, o primeiro passo para isso, porque eu acho que não funciona igual para todas as empresas ESG, né? Cada empresa tem o seu ponto, cada empresa tem um espaço para trabalhar que é diferente da outra. Então, eu acho que não funciona igual, né? Eu acho que tem mercados, a gente acaba, muitas vezes, quando a gente auxilia nossos clientes, a gente olha no mercado, na indústria dele, os competidores, os concorrentes, o que eles estão fazendo em termos de ESG, para ter uma média, para entender o que se pode, dentro daquele mercado, atender. Porque tem vezes que não adianta eu tentar colocar uma meta de ESG que não vai refletir o objetivo, a estrutura, o propósito daquela empresa, sabe? E tá fugindo daquela indústria, do que aquela indústria está voltada a fazer. Então, a gente precisa olhar caso a caso, olhar dentro da empresa. A empresa precisa se olhar, a empresa precisa se entender, né? Como empresa, seus líderes, os seus colaboradores, ouvir dos seus colaboradores o que eles entendem que é aquela empresa, como eles veem aquela empresa, para ir atender a demanda ESG dela. Esse é um outro tema também que eu quero que a gente volte a falar sobre isso, né? Essa questão de ESG e principalmente também toda a experiência que você teve e que está tendo no escritório aí para contar essas boas práticas para os executivos aí do Open Mind, né? O nosso podcast está chegando ao fim, né? Mas como de praxe aqui no nosso podcast, a gente sempre pede para os nossos convidados para nos darem 3 dicas, né? De 3 pessoas para se seguir nas redes sociais e 3 livros, né? Não sei se você quer preparar a colinha aí. Eu tenho uma colinha. Pode pegar. Eu vou pegar minha colinha. Não, fica à vontade. Mas o nosso bate-papo eu acho que foi bem, bem rico, né? Porque a gente passou por questões jurídicas, nós falamos aí sobre a carreira da Trícia, nós falamos sobre essa mudança, né? Da mentalidade de uma advogada para uma sócia, né? E agora falamos aí também de ESG, de equidade, então acho que foi uma variedade aqui no nosso podcast. Já está com a minha colinha preparada. Né? Então vamos lá. Eu quero 3 livros e 3 pessoas a se seguir nas redes sociais. Antes de falar das 3 pessoas, como é que te acha nas redes sociais? Me acha nas redes sociais como Trícia Oliveira. No Instagram eu sou Trícia Maria. Facebook também, Trícia Maria. E Instagram, acho que tá Trícia Oliveira mesmo. E no LinkedIn, Trícia Oliveira. O LinkedIn é Trícia Oliveira, no Instagram, Trícia Maria. Trícia Maria. Facebook, Trícia Maria. Legal. Também. Trícia Maria é difícil achar, né? Achar outra, só sou eu. Então, vamos lá. Livro. Um livro que eu li, vou agora para o 2º volume, ainda não li o 2º volume, li só o primeiro, que é Escravidão, do Laurentino Gomes, que é sensacional, é um livro que traz uma visão geral da escravidão como um todo, ele traça um histórico, né, sobre escravidão, e é sensacional, ele tem uma narrativa muito boa, ele é jornalista, escritor, escreveu aquele 1808, 1822, eu adoro os livros dele, sou fã, e esse foi um que eu terminei recentemente, estou doida para chegar no volume 2 agora, é maravilhoso. O 2º livro chama Mulheres, Roupa e Trabalho, Como se Veste a Desigualdade de Gênero. Não é um livro, a gente quando pensa em mulheres, roupas e trabalhos, você acha que é um guia para se vestir, não é. É uma análise feminista e jurídica do trabalho, de como a sociedade vê o trabalho da mulher, como historicamente a mulher acabou se vestindo como se veste, por que se veste da forma que se veste no trabalho. Muito interessante.
E o Mulheres, Raça e Classe, que é sensacional. É um livro também que é mais antiguinho, mas é sempre atual, onde se fala, ele, embora ele seja voltado para mulheres negras, né, ele fala de mulheres, do trabalho da mulher, a mulher na sociedade como um todo, se aplica, no final das contas, a todas as mulheres. Do Instagram, quem eu sigo, que eu acho que alguns perfis que eu acho que vale a pena seguir, que é o da Malala, que é fantástico. Um que chama Direito e Inclusão, que vai trazendo também uma visão geral de inclusão em todos os recortes PCD também, que é muito interessante. E o Misoginia do Bem, que também é muito legal, que vai trazendo todas as reportagens, que vai falando sobre mulheres, que vai criticando sutilmente, né, o comportamento feminino, também é muito legal. É isso aí, pessoal. Agradeço, então, a você, Trícia, por ceder essa horinha aqui para poder contar um pouco da sua história e trocar experiência aqui no Open Mind. Espero que você tenha gostado dessa tarde aqui na Crosshost, né? O que você achou aqui da Crosshost? Nossa, eu adorei. Eu achei assim, um espaço sensacional. Além de tudo, é muito acolhedor e tem um espaço muito bem estruturado, equipamento maravilhoso de última geração. É muito gostoso, adorei, estou aí à disposição, volto sempre que for convidada. Aí. Precisar aqui da Crossroads, procura o Jailton aí, que ele vai estar com a equipe toda. Mas muito obrigado, e obrigado a todos aí pela audiência, espero que tenham gostado aqui desse episódio do Open Mind Talks. Nos sigam aí nas redes sociais e também nas plataformas de streaming. Estamos sempre aqui para poder gerar conteúdo, gerar informação, promover o networking. Pessoal, valeu, até a próxima. Obrigada. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.